Vimos nos dois últimos vídeos como as influências de Platão e Aristóteles, no terreno da reflexão política, foram marcantes tanto na Antiguidade como na Idade Média. A ideia de que a política tem como objetivo o bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e feliz, orientaria grande parte da reflexão política. Entre os filósofos da Roma antiga, como Cícero e Sêneca, a teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe, educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Na prática, porém, essa tendência revelou-se muitas vezes catastrófica, predominando até o período medieval. Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo e o esfacelamento do Império Romano, a Igreja consolidou-se primeiramente como um poder extrapolítico. Santo Agostinho, no século IV, por exemplo, separava a cidade de Deus, a comunidade cristã, da cidade dos homens, a comunidade política. Depois, ao longo da Idade Média e em parte da Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. E como a Igreja Católica entendia que todo o poder pertencia a Deus, surgiu a ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na terra. O rei passou, então, a ter o direito divino de governar. Assim, embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da Igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, de forma geral persistiu a ideia do governante como representante de Deus, bem como a concepção de monarquia como a forma política mais natural e adequada à realização do bem comum. No entanto, as principais formulações teóricas em defesa do direito divino dos reis surgiriam somente na época moderna, propostas por Jacques Bossuet e Jean Bodin. Jurista e filósofo francês, Jean Bodin defendeu em sua obra A República o conceito de soberano perpétuo e absoluto, cuja autoridade representa a imagem de Deus na terra, teoria do direito divino dos reis. O termo república é usado aqui em seu sentido etimológico de coisa pública, do latim res, coisa, não como forma de governo oposta à monarquia, em que o poder político se concentra nas mãos de um só governante, príncipe ou rei. Na mesma linha de pensamento de Santo Tomás de Aquino, Jean Bodin afirmava ser a monarquia o regime mais adequado à natureza das coisas. Argumentava que a família tem um só chefe, o Pai, o céu tem apenas um sol, o universo, só um Deus Criador. Assim, a soberania do Estado só podia realizar-se plenamente na monarquia. Essa soberania, entretanto, não devia ser confundida com o governo tirânico, em que o monarca, desprezando as leis da natureza, abusa das pessoas livres como de escravos. Quanto às leis divinas e naturais, todos os princípios da terra estão sujeitos. E não está em seu poder transgredi-las. Dentre essas leis naturais, Bodin destacava o respeito que o Estado deve ter em relação ao direito à liberdade dos súditos e às suas propriedades materiais. E essas reflexões serão terreno fértil para as teorias contratualistas que irão surgir na modernidade.